Então vamos lá. Um irmão do grupo, ele pediu para eu dar entendimento para ele em Romanos 9, tá? O que Paulo está querendo dizer? Se você não for conhecedor das Escrituras, você não vai saber o que Paulo está querendo dizer. Mas se você conhecer as Escrituras, você vai saber claramente o que Paulo está querendo dizer. Não tem segredo algum. Então vamos ver quem são os vasos de honra e os vasos de desonra. Um vaso, ele honra o pai e faz as obras que o filho do pai nos deixou. O outro vaso, ele desonra o pai, são abominações para o pai e faz coisas que o pai deles predeterminou. Estão entendendo? Então, todos aqui fomos criados, entendeu? Só que quem é usado pelo diabo faz as obras do diabo. Quem é usado pelo Altíssimo faz as obras que o Filho nos ensinou. Cada um faz as obras do vosso Pai, como está em João 8, tá? Acho que não tem segredo ali, se vocês forem pegar o João 8, 29 em diante. Não tem segredo. São dois pais, tá? E aí vocês vão entender claramente. Até chegar num que tem por pai o diabo. Então vamos lá. Romanos 8. Vamos ver o que Paulo está querendo nos informar aqui. No Messias, digo a verdade. Paulo diz a verdade através de quem? Através do Messias, tá? Não é através das outras coisas, das trevas, da Torá, e nem dos seus profetas. Na verdade, eu digo a verdade através do Messias. Não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito do Pai. Foi a única coisa que o Messias deixou, tá, gente? Que tenho grande tristeza, contínua dor no meu coração. Puxa vida! Por que Paulo fica triste em falar a verdade através do Messias? Ele vai estar explicando aqui. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo. Paulo era um anátema quando o Messias não o encontrou. Aonde o Messias o encontrou, Ed? Em Atos capítulo 9, gente. Paulo, por que me persegues? Paulo, no judaísmo satânico, perseguia o Messias. Então é isso que vocês têm que entender. Então, Paulo, ele não poderia dar, ele poderia ser um anátema do Messias, um amaldiçoado. Paulo diz claramente em Gálatas 3, o Messias veio nos resgatar, no caso eu não, porque eu não sou judeu, os judeus da Torá, tá? Por isso que ele se fez maldito, porque a Torá é maldita. Então, se é um resgate, você não pode estar nela. Se um bombeiro vem e te resgata do fogo, se você voltar para o fogo, você vai morrer, tá? O Messias veio nos resgatar da Torá, porque quem ficar na Torá é condenação e trevas, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3. Vamos lá. Por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então ele está dizendo, olha lá, de novo versículo 3 de Romanos. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema do Messias, mas por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Opa, peraí. Quem é o parente de Paulo segundo a carne? Quem é que Paulo diz que estava segundo a carne? Paulo não tinha parentela israelita? Paulo não era israelita? Ele era israelita. Então Paulo está dizendo que ele poderia ser anátema como os irmãos dele são. Como os israelitas são. E os israelitas, eles não aceitaram o Messias. Por isso que Paulo diz, eu poderia ser anátema de Cristo, não o aceitando. Mas ele aceitou, não é esse caso aqui. Mas ele está falando que, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Segundo a carne, Paulo diz que os israelitas são parentes dele. Ah lá, aí ele já diz, ó, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Puxa vida, eu não entendi. Mas, ô Ed, os israelitas são adoção de filhos? Se os israelitas quiserem vir para o Messias, eles virão por meio ou por intermédio de adoção. O que significa isto? Que o pai deles
não é o pai do Messias. É isso que vocês têm que entender. Eu não posso adotar meu próprio filho, porque ele já é meu filho. Não tem como um pai adotar o próprio filho. E se vier um outro pai? Porque os israelitas tinham pai, e ele fazia as obras do pai deles, como está em João. Vós tem por pai, e vocês fazem o que vocês aprenderam com o pai de vocês. O que eles aprenderam com o pai deles 40 anos no deserto? Matar, roubar e destruir. Vocês estão entendendo? Agora, Paulo está dizendo que segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Os israelitas não são filhos. Se eles eles vão vir por intermédio de adoção. E a glória e as alianças, e a lei e o culto e as promessas. Tá bom? Então, sabemos aqui que os israelitas, se eles quiserem vir através do Messias, é por meio de adoção. Eu vou explicar aqui quem estava segundo a carne, segundo o próprio Paulo, tá, gente? Segundo o próprio Paulo, eu vou mostrar para vocês quem estava com demônios e segundo a carne. Vede Israel segundo a carne. O que comem sacrifícios são porventura participantes do altar do Pai. Os que comem sacrifícios. Não tinha um Deus que pedia sacrifício? E depois mandava comer? Porventura são participantes do altar? É uma pergunta que Paulo faz. Mas digo, outra pergunta, que o ídolo é alguma coisa? Ídolo, gente, são deuses, são anjos caídos, sabe? São demônios. Não fazer imagem para ídolos. A serpente foi erguida, não foi? Que o ídolo é alguma coisa? Outra pergunta. Que o sacrifício a ídolo é alguma coisa? Se vocês sacrificar a demônios, é alguma coisa? Então, Paulo está falando de Israel segundo a carne. Segundo a carne, gente, é pecado, tá? Quem estiver na carne está pecando. Quem estiver no espírito deixa de pecar. Então, Paulo falou da carne, que é os irmãos dele israelitas, e ele também fazia todas essas coisas que eles porventura está falando aqui. Aqui está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 18 em diante. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. Paulo está dizendo que ele não está mais no meio desse povo. Por isso que em outra carta ele diz que ele se fazia judeu, se fazia debaixo da lei, para resgatar os judeus para o Messias. Tinha que resgatar, tirar da lei. Então ele se fazia debaixo da lei e se fazia judeu. Então significa que ele não era mais. Ele mentia. Mas ele mentia, Ed? Mentia. Quando você se faz o que você não é, você está mentindo. Por qual motivo? Aí depois um dia vocês perguntam para ele e para o pai. Mas é isso que Paulo fazia. Tá bom? Por isso que muitos livros dele, ele tem que falar, ou algumas cartas, ele tem que falar uma coisa boa do judaísmo para depois sentar a bota. Para depois jogar o judaísmo no chão. Falar que é bosta, que é esterco, que sai pelo ventre. Tudo que ele aprendeu no judaísmo. Então é necessário ele falar umas coisinhas boas, alguma coisa, para depois sentar a bota, entendeu? Então ele faz uma comparação, porque ele sabia muito bem com o que ele estava lidando. Ele estava lidando com doentes. Ele sabe muito bem o que aconteceu com Estevão, porque Estevão foi morto aos pés dele. Então ele sabe quantas vezes ele apanhou para debater as escrituras nas sinagogas. Ô pessoal, se há um debate, é porque não é o mesmo pai, não são os mesmos ensinos. Paulo ia todo sábado debater as escrituras na sinagoga, e ele apanhou não sei quantas vezes, foi apedrejado, foi jogado num precipício, tudo por causa dos debates que ele fazia, tentando passar um outro pai, como ele diz lá em Atos capítulo 20, né? O que ele diz ali? Eu convertia tanto os gentios, quanto os gregos, quanto os judeus para o Pai. Uma conversão é de um Deus para o outro, gente. Tá? De uma filosofia, de uma história, de uma doutrina para outra. Essa é a conversão. E quando ele fala que ele convertia tanto gregos quanto os judeus, é porque tinha que fazer uma conversão de um pai para outro.
Por isso que os judeus são filhos adotivos. Então vamos lá. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios e não ao Pai. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber do cálice do Pai e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor, do Pai, né? E da mesa de demônios. Não tem como. Ou você está na mesa do Pai ou você está na mesa com demônios. Não tem como você estar no cálice. Quando você sacrifica um animal, vocês não sacrificam ao Pai. E o Deus de Israel, o que pedia, Ed? Só sacrifícios de animais. Ele só pedia isto. Tá bom? Então Paulo deixa bem claro aqui o que é estar na carne, tá? É isto, fazer as coisas deste mundo. Aí continuemos em Romanos, tá, gente? Agora já vou passar para o versículo 5. Então, eu peguei ali começo de Romanos, mostrei aqui o que o Paulo está querendo dizer, tá? Então você tem que conhecer a mentalidade de Paulo. Você tem que conhecer quem é Paulo para primeiro explicar o que ele está querendo dizer. Vamos lá, Romanos 9, versículo 5. Dos quais são os pais e dos quais é o Messias segundo a carne, o qual é sobre todos, o Pai bendito eternamente. Amém. Então, aqui em Romanos, o Messias, quais são os pais, e dos quais o Messias segundo a carne, o qual sobre todos, bendito eternamente. Amém. O Messias, ele é, através do seu Pai, exemplo para todos. O Messias veio segundo a carne para nos mostrar um bendito do Pai. E o Pai não faz acepções de pessoas, tá, gente? O Pai é Pai de todos. Tá bom? O Paulo vai estar explicando aqui em Romanos 9. No que a palavra do Pai haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. O que Paulo está querendo dizer aqui? A palavra faltou para alguém? Porque nem todos. Porque a palavra do Pai haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Vocês estão entendendo? Que nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos de Abraão. O Messias explica isso lá em João 8 também, tá? Eu sei que vós tem por pai Abraão, são descendentes de Abraão, mas não fazeis a coisa de Abraão querendo me matar. Então, aqui, Paulo está querendo dizer que nem todos, porque vieram da descendência de Abraão, são todos filhos, tá, gente? Vamos entender o que ele está querendo dizer aí. Mas em Isaque será chamado a tua descendência. Então em Isaque será chamado a descendência? Foi isso o que o gramunhão prometeu a Abraão. Vamos entender. Isto é, não são filhos da carne, que são filhos do Pai. Então os filhos da carne não são filhos do Pai, não tem nada a ver. Mas os filhos da promessa contados como descendência. Espera aí, Ed, eu não estou entendendo o que Paulo está querendo dizer aqui. Ué? Todos os israelitas não são filhos da carne, falando que são da descendência de Abraão? Eles não dizem isso? Nós temos por pai Abraão, por isso que o Messias falou, não chames pais aqui na terra. Pai é só um que está no céu. Então, os israelitas tinham por pai Abraão. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Se não são os filhos de Abraão que são filhos de Deus, eles são filhos de quem? Agora o Messias vai dizer, mas os filhos das promessas contando como descendência. Agora nós vamos entender isso. O Deus vagabundo de Abraão, ele prometeu o que para Abraão? Qual promessa ele fez? Ele não fez uma promessa para Abraão, que Abraão teria... Abraão, você será pai de muitas nações, como estrelas no céu e como areia no mar. Muitas nações. Só que o Deus de Israel escolheu uma nação só. Não foi? Vocês estão entendendo?
O Deus Israel escolheu uma nação. Olha o que ele diz. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. O que o Deus Israel falava que eles tinham aqui nessa terra? Os seus filhos primogênitos, os israelitas. Então ele escolheu uma nação para ele. E esses não são filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Porque se Deus, por isso que o Messias veio trazer a promessa de Abraão. Porque a promessa de Abraão, como está em Hebreus capítulo 11, todos os heróis da fé não receberam a promessa. No final de Hebreus 11, gente, ninguém pega. Vocês ficam falando de heróis da fé, exaltando eles. Só que vocês não atentaram no final de Hebreus 11. E todos os heróis da fé não receberam a promessa. Por quê? Porque é um canalha, ele promete e não dá. Para um ele prometeu uma coisa, para outro, todos os heróis da fé ali, todos eles não receberam a promessa. Do tempo de cada um, porque o que prometeu para eles não cumpriu, porque ele é vagabundo. Vocês estão entendendo? Então, Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamado a tua descendência. Então, aqui ele está falando que todos lá é chamados filhos, e em Isaac será a sua descendência. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus. Não são a descendência desse pessoal aí que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são contados como descendências. O Messias veio trazer a promessa ou não? O Messias, o pai do Messias é pai de todos ou é pai só de um povo? É isto que Paulo está querendo dizer. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão conseguindo pegar aqui? Porque a palavra da promessa está tempo, virei a Sara, tal. Foi o vagabundo que fez essa promessa lá, com Sara, tudo, ele enxertou Sara, tal. Tá entendendo? Foi ele que fez filho em Sara, tá? Então é isso que Paulo está querendo nos dizer aqui. Os filhos que é de Abraão não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Quem são os filhos da promessa? Os outros povos que eles matavam. Porque só eles achavam filho do Altíssimo. E superior aos demais. E o Messias veio nos trazer, por isso que ali eu li para vocês, ali que eles são adoção de filhos, tá? Porque eles têm por outro pai. São um outro pai deles. Eu pulei alguns trechos aqui de Romanos 9, mas vocês continuam lendo. No versículo 13. Como está escrito, amei Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Não tem justiça? Não. Era tudo já pré-estabelecido, é um contrato este mundo aqui. Pois diz a Moisés. Então Moisés diz isso, tá? É Moisés que diz. Paulo só está narrando o que Moisés diz. Compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Vamos lá ver. Isso é o que Moisés diz, tá, gente? Está escrito. Como está escrito, amei a Jacó e odiou Esaú. Foi Paulo que está falando isso? Não, é o que está escrito. E depois Paulo faz umas perguntas e ele responde ali de maneira nenhuma. Porque era tudo já o vaso da honra e da desonra. Já tudo pré-programado, tá? O pai faz tudo certinho. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas o Pai que se compadece. Então é o Pai que se compadece, né, de tudo aqui e tal. Então, vamos entender o que Paulo está querendo dizer. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem o que corre, mas o Pai que se compadece. Vamos entender, ver se o Pai ele faz distinção de pessoas. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui está falando que esse Deus odiou, como está escrito, não é Paulo que está dizendo, Paulo só está se referindo. Amei a Jacó e odiei a Esaú. Então ele amou um e odiou a outro. Será que o pai faz isso? Será que o pai faz isso? Será que o pai odeia um e ama outro? Ou ama todos? Não sei, você é pai. Você pode até gostar, ter mais simpatia por um filho do que outro, mas você dizer que você ama mais um filho do que a outro, você é assim? Complicado, né?
Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quem disse isso? Ué, eu acabei de colocar aqui, o Deus de Israel. Amei a Jacó e odiei Esaú. O Messias está se referindo em Mateus capítulo 5, que alguém disse isso. Não é lei, tá? Por isso que ele está dizendo aqui, ouvistes o que foi dito. Então foi dito, saiu da boca do capeta. O capeta falou isto. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quem disse isso? O capeta. Será que o Messias vai continuar com essa narrativa? Ou ele veio desfazer as obras do diabo? Ele veio desfazer. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Opa, peraí. É totalmente ao contrário. Bendizei aos que vos maldizem. Ué, Deus de Israel só amaldiçoava. Fazei o bem ao que vos odeia. Então, o Messias está falando para nós não odiarmos aqueles que nos odeiam. Ah, o cara me odeia? Faz o bem para ele. O que isso significa? Não seja como ele. Não tenha ódio em teu coração. Ódio vem do Pai? Ira vem do Pai? Ou o Pai é pura bondade? Orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, porque vocês não são, tá? Vocês têm que fazer isso, ser totalmente contrário ao vagabundo que odeia, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Vocês não são filhos. Vocês têm que mudar completamente o que foi dito lá atrás pelo diabo, para que vocês venham a ser filhos do vosso Pai que estais no céu. Vocês têm que mudar a narrativa do diabo. O diabo ensinou a odiar, o Messias está falando para vocês amarem. Se vocês continuarem fazendo o que o diabo falou para vocês, odiarem vossos inimigos, como ele odiou um dos dois irmãos, ele odiou antes mesmo de eles nascerem, tá? Antes mesmo de eles nascerem, ele já colocou inimizade entre os povos. E o Messias veio desfazer a inimizade entre os povos, não é? Não é o que está escrito? Um Deus vagabundo coloca ódios entre os povos e coloca inimigos. Quem odeia se torna inimigo, né, gente? E o Messias veio desfazer a inimizade entre os povos. Que povos? Jerusalém do resto do mundo. Os judeus do resto do mundo. Os israelitas do resto do mundo. Um Deus colocou ódio no coração deles. E o Messias falou, se vocês quiserem ser filhos do Pai que está no céu, vocês têm que fazer outra narrativa, mudar completamente o que foi ensinado a vocês. Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Continuemos. Em Romanos, diz a Escritura, Romanos ainda 9, tá, gente? Porque diz as Escrituras, é Paulo que está dizendo? É Paulo que está dizendo e ele só está narrando o que diz as Escrituras. Tá? No versículo 17 de Romanos 9. A Faraó. Então, olha o que diz as Escrituras a Faraó. Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, o gramunhão, o capeta, ele teve que endurecer o coração de Faraó. É o espírito maligno, né? Que endurece o coração. Ele deu uma lei que faz isso também. Vou estar relatando aqui para vocês. Ele deu uma lei que endurece o coração das pessoas. Então, vamos lá ver. Para que te mostrar o meu poder. Precisa você fazer o mal para mostrar o poder que você é o Pai? Vocês estão entendendo? E para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, ele precisou fazer o mal. Um pai vagabundo, ele vem aqui e usa os seus filhos para fazer o mal para a terra, para que o nome dele seja proclamado ou anunciado para todos. O Messias veio só fazendo amor e bondade, né, gente? E o evangelho dele também foi para o mundo inteiro. São dois pais distintos. Então vamos lá. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece quem quer. Então, o que está escrito lá atrás, ele faz isso.
Ele é com quem ele quer e ele compadece com quem ele quer, tudo tal. Totalmente diferente do Messias que veio para todos. E ele endurece o coração de quem quer. Quem será que é o povo que ele endureceu o coração e deu uma lei, a Torá, para que a lei seja pedra de tropeço? Ai, ai. O que você está falando, Ed? Eu vou mostrar para vocês, calma. Nós temos que ler e ter o entendimento das Escrituras. E o dom perfeito vem do alto para nós entendermos as Escrituras. Vocês nunca ouviram o que está falando aqui, está sendo narrado aqui, gente? Em outros lugares. Tá bom? Eles não têm entendimento das Escrituras, como que eles vão pegar? Você se vangloria por causa disso, Ed? Claro! Eu não vou vangloriar do Espírito Santo que me deu esse dom? Eu vou vangloriar a homens, pastorzinho, eu não fui ensinado por eles? Ninguém fala assim. Ninguém ensina isto. Então, vamos lá voltar aqui. Romanos 9, versículos 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer. Eu tenho compaixão de quem eu quero. E endurece o coração de quem quer. Ai, ai, vamos lá ver então. Dir-me-eis-as então. Por que se queixa ele ainda? Porquanto tem resistido à sua vontade? Tudo perguntas, tá, gente? Mas o homem que és tu, que Deus replicas. Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ai, ai, hein? Aqui ele já está falando quais são os motivos, ele está perguntando quais são os motivos de ter isto, de acontecer essas coisas, entendeu? Então Paulo está dizendo isto. E agora nós vamos entender o que é que endurece o coração das pessoas. Porque endurece a quem quer. Então ele quis que um povo tivesse o coração endurecido. Tá? E agora nós vamos mostrar o que endurece o coração. Por isso que eu falo, se vocês não entenderam o que está sendo dito aqui, como que vocês vão ler as Escrituras e vão pegar e também interpretá-las? Não tem jeito. Então você tem que saber o que você está lendo. Então vamos lá. Homens de dura cerviz e homens de corações duros, tá, gente? E incircuncisos de coração e ouvido. Eles são circuncisos com o pacto do diabo na carne, com o prepúcio. Entendeu? Mas no coração, eles são incircuncisos e de ouvido também. Eles não ouvem. Quem é que colocou umas parábolas e colocou uma maldição? Eles vão ter olhos, mas não vão ver, vão ter ouvidos, mas não ouvirão, não entenderão, tudo tal. Foi um profeta, Isaías, maligno, que soltou essa maldição para quem? Para os gentios? Não, para o povo dele. É uma maldição isso, tá, gente? Tem gente que fala assim, o profeta Isaías falou isso, tudo tal. Não, ele não falou. Ele deu uma maldição para vocês. Para vocês que não conseguem pegar. Porque a lei Torá endurece o coração. Paulo vai estar dizendo isso aqui. Vós sempre resistir ao Espírito Santo. Se eles sempre resistem ao Espírito Santo, eles tinham o Espírito Santo do Pai? Vocês sabem o significado da palavra sempre? Isso está em Atos, viu, gente? Capítulo 7, versículos 51 e 52. Então, tem algo, aqui Estevão não disse, tá? Mas tem algo que endurece os corações dele. Tá? O qual dos profetas não então eles resistiram ao Espírito Santo do Pai, assim vós sois como vossos pais, que também resistiam ao Espírito Santo do Pai. Quem é os vossos pais? Quem é os patriarcas do judaísmo? Abraão, Isaac, Jacó, não é? Vossos pais? Eles tinham coração duro ou não? A palavra é sempre. Sempre vocês resistem ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, vossos antepassados. O qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? É uma pergunta. Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vos agora fostes traidores e homicidas. Vocês se tornaram iguais a eles. Agora vocês são traidores, homicidas como vossos pais. Agora Paulo vai estar dizendo em 2 Coríntios capítulo 3, que lei que endurece os corações das pessoas. Não tem segredo.
na hora que você conhece as Escrituras? Você vai saber narrá-la, você vai saber interpretar. Vamos ver? E não somos como Moisés. Mas, ô Paulo, Moisés era um Messias. Mas ele era o Messias do capeta. Porque se ele fosse do Pai, nós seríamos como ele. Porque ele veio amando do Pai. E Messias que vem amando do Pai, nós temos que seguir, não é? Ou não? Moisés não ficou 40 anos com o capeta aqui na terra? E o capeta deu lei para eles? Qual foi a lei que o capeta deu? É uma lei que endurece o coração das pessoas, não é? Paulo vai estar explicando aqui, tá, gente? Não tem segredo, tá? Então a lei do capeta, ela endurece o coração das pessoas. E Paulo vai estar explicando. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. E se você pegar desde o começo, gente, você vai ver que é um ministério de morte, tudo, tal, e de condenação. Não tem vida nele. O ministério do capeta só é de morte e condenação. Tá bom? Pode ler. E o ministério de Moisés, eles achavam que foi glorioso, mas não foi glorioso, tá? É o que também está escrito. Não foi glorioso, tá? Então vamos lá. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Espera aí, os sentidos de quem? Não está falando de Moisés? Não está falando de Moisés? E não somos como Moisés, tudo tal, põe um véu, tudo tal, aquilo, fim daquilo que era transitório, era um fim, tá? Porque era uma transação. Moisés não estava no tempo das trevas. Antes do Messias, o mundo não estava em trevas. Antes do Messias, o mundo estava em trevas. Messias é a luz do mundo, não é Moisés. Moisés vivia no tempo das trevas, não é à toa que ele fazia as coisas das trevas. Todas as que Moisés fez nessa terra foi atos e atitudes de trevas, das trevas. Mas os sentidos de Moisés foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar no Velho Testamento. Quem deu o Velho Testamento? Não é Moisés? Então os sentidos endurecidos é de quem? De Moisés. Porque até hoje está por levantar na lição do Velho Testamento. Toda vez que você lê o Velho Testamento, você endurece o coração. Por quê? Porque você acha que o capeta que estava fazendo aquelas obras é o pai. O pai mata, o pai estrupa, o pai manda comer bosta, o pai manda esquartejar crianças e estrupar mulheres, como está em Isaías 13:16. O pai manda comer próprios filhos, como está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 53. Tem mais passagens, sabe, que eles mandam comer o próprio filho. É o capeta. Então, endurece o coração. Você não conhece o pai. Você não sabe que o pai é amor. E o pai é bondade. Benignidade, tudo que é de bom. Procure no Google o significado da palavra amor. Você vai ver todos aqueles nomes lá, todos aqueles nomes que está lá é do Pai. É o Pai. Por isso que Deus é amor. Vai lá no Google lá e faz esse teste. Aperta Google, significado da palavra amor. Você vai ver todos aquilo lá. E você vê se o vagabundo do Deus Israel tinha essas coisas. Então, toda vez que você lê o Velho Testamento, você tem isso, o qual foi pelo Messias abolido. Por que foi abolido? Porque não era do Pai, porque o Messias veio desfazer as obras do diabo. E aí ele diz no versículo 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o endurecimento, um véu, uma capa está posto sobre o coração de vocês. Porque vocês acham que o Pai fez tudo aquela porcaria que o capeta fez. Não tem segredo, gente. Mas, completamente diferente no versículo 16, pode continuar lendo, tá? Quando se converterem ao Messias, então o véu será tirado. Vocês sabem qual é o significado da palavra conversão? Vocês sabem? Mudança de religião, visão ou costumes. Você tem que sair de uma coisa que o capeta fazia. E o Messias veio aqui e aboliu. Se vocês não saírem do judaísmo e não se converterem ao Messias, o véu continuará no coração de vocês. E aonde tem uma capa, um véu, o Espírito Santo do Pai não entra. Por isso que no versículo 17 ele vai falar do Espírito. Vocês podem continuar lendo, eu não deu para printar aqui. O Espírito Santo do Pai não entra no coração que quem está no Velho Testamento. Porque vocês não conhecem o Pai.
Por isso que vocês não vão para o Pai. Vocês não conhecem, vocês não sabem o que é amor. Vocês não sabem o que é amor. Se vocês sendo maus, lá em Mateus capítulo 7, tá? Se vocês sendo maus, se o filho de vocês pedirem alguma coisa, inclusive peixes, vocês têm coragem de dar serpente para ele? Por que vocês acham que o Pai do céu fez isso? O Pai do céu que é puramente amor, que é todo bondoso. Mas teve um Deus que o pessoal murmurava no deserto por peixes e ele deu serpentes. Mas esse não é o Pai, é o capeta. Se vocês não entendem as coisas mínimas que a gente coloca aqui para vocês, vocês vão querer entender o quê? Tudo que a gente coloca, que o Messias veio desfazer as obras do diabo, do Deus Israel, vocês não aceitam. Como então vocês vão querer entender o que a gente está passando, a mensagem do evangelho que estava em oculto? Como está lá em 1 Colossenses? Vocês não entendem, vocês não pegam, vocês não conseguem, vocês não compreendem. Então vamos lá. Então é necessário fazer essa conversão, tá, gente? Senão o Espírito do Pai não entra em vocês e vocês têm que... Se o Messias aboliu a lei é porque ela não é boa, né, gente? Isso que vocês têm que entender. O Messias veio desfazer as obras do diabo. Não, mas eu não acredito nesse Messias. Eu vou continuar na lei que endurece o coração e meu pai fazia todas as obras do capeta. Quem veio para matar, roubar e destruir é o Deus Israel. Então é o teu pai aquele lá, tá bom? Você não conhece o Pai verdadeiro, não sabe nem o significado da palavra amor. Continuamos agora em Romanos. Agora o Paulo vai estar explicando sobre o oleiro, gente, no versículo 21, tá? Então eu tenho que dar o entendimento, o que endurece o coração, tudo para vocês entenderem. Senão não adianta eu ficar falando aqui, eu gosto de mostrar, tá, gente? Eu não gosto de falar e falar, depois vocês vê lá tudo. Não, eu printo aqui e coloco aqui para vocês entenderem. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma forma, da mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Paulo está fazendo uma pergunta. O Pai que fez... Nós saímos do barro, né, gente? É de nós que ele está falando aqui, tá? O Pai que fez o vaso da honra também fez o vaso da desonra. E que direis, seu Pai, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira. Lá em Romanos, já que vocês gostam de Romanos, né? Em Romanos o Pai mandou o Filho, naquele tempo presente, para nos remir dos pecados. Dantes cometidos, pecados lá atrás cometidos. Então, o Pai mandou o Filho para remir os pecados dantes cometidos. Qual é o sentido de tudo isso? O sentido de tudo isto é que quem paga os pecados é o Filho, não o Deus Israel, mentiroso. Então vamos lá. Então, o que direis, seu Pai, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Os vasos da ira, gente, eles são preparados para a perdição, tá? Eles são destinados nesse mundo para a perdição. O que é vaso da ira, gente? O que são vasos da ira? O que é uma ira? Quais são as obras da ira e as obras do Pai? Matar, roubar e destruir é vasos da ira ou não? Ou é do Pai? Pensem. Para que também desse a conhecer as riquezas da glória dos vossos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. O vaso da misericórdia dantes preparou, mas primeiro veio os vasos da ira. Então os vasos da ira é um e os vasos da misericórdia são outros. Agora Paulo vai estar dizendo, o quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também os gentios. Opa, peraí. Então, peraí. Mas teve um Deus, Ed, que só chamou os judeus. Mas Paulo está falando que os vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou, não são os judeus, são os gentios.
Na verdade, são os dois. O Messias veio para a casa perdida de Israel. Eles não quisestes, mas o Messias veio para o mundo também, já sabendo que eles não queriam, como está em Mateus 23, 37. Então, quando Paulo fala que somos nós, que são os vasos da misericórdia, é porque antes de Paulo conhecer a misericórdia do Pai através do Messias, ele era vaso da ira. Paulo não fala o que ele fazia no judaísmo? Ele matava as igrejas do Pai em Gálatas capítulo 1, do versículos 10 ao 14, vocês lê. Paulo no judaísmo, quando ele era do judaísmo, tá? Foi, lá tá passado, foi antigamente. Antigamente passado, foi passado. Verbo foi. Então Paulo era vaso da ira e agora ele se torna vaso de misericórdia, os quais somos nós a quem também chamou. Paulo está dizendo que os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também os gentios. Será que os judeus ou os gentios estavam com o Pai? Um povo tinha lei, outro povo não tinha lei. Será que os que tiveram lei eram os da ira ou eram os da misericórdia? Agora nós vamos entender. Mas antes disso, gente, eu vou dar aqui Mateus 13, vou dar um entendimento para vocês. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que você fala em parábolas, mestre? Ele respondendo disse-lhes: porque vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, a um povo é destinado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Quem são esse povo? A maldição de Isaías. Ele está falando, o povo que não é destinado a eles conhecer os mistérios do reino dos céus, é a maldição de Isaías, como está em versículo 13. Por isso falo em parábolas, por eles não vendo, não veem, como disse o profeta Isaías. Pode continuar lendo, versículo 13, 14 e tudo. Então, para vocês é destinado o reino dos céus. Para quem? Para os gentios. E quem o Messias quiser resgatar da lei Torá? Mas um outro povo foi dado uma maldição, que o profeta Isaías deu. Eles não vendo, não têm olhos, tudo tal. É uma maldição isso. Não é coisa boa. Isaías não falou coisa boa. Não. Através do meu Pai, vocês vão ver, vocês vão ter olhos, vocês vão pegar o Filho do Altíssimo. Não, totalmente ao contrário. Ele não quer que você vê, que você tenha olhos e ouvidos para entender o que o Messias está querendo dizer. Por isso que para eles não foi dado. Não é à toa que eles não reconheceram o Messias. Teve um povo que não reconheceu o Messias. Por quê? Porque a maldição de Isaías caiu sobre eles. Será que é difícil para vocês entenderem isso? Vamos lá agora de novo em Romanos 9 para vocês entenderem. E agora eu vou dizer até o final de Romanos 9, né? Pelo menos vou chegar perto. Estamos chegando perto do final de Romanos 9. Como também diz em Oséias. Então, como também diz em Oséias. É Paulo que está dizendo? Não. Paulo diz que quem falou com Oséias foi o capeta? Falou com Oséias? Foi o capeta, não foi? Vamos ver em que trecho, tá? Oséias era um coitado que esse Deus vagabundo usava ele falando que Israel era uma prostituta. Como a mulher de Oséias era também, tá? Mas não é essa parte que Paulo está mencionando. Paulo está dizendo uma outra parte, um outro trecho que está escrito em Oséias. Chamarei meu povo a que não era meu povo. Opa, peraí. Chamarei meu povo, mas aqui não era meu povo? Ué, mas o povo dele não era Israel? É, mas ele disse isso. Chamarei meu povo que não era meu povo, e amada que não era amada. Pelo amor, eu não estou entendendo mais nada, Ed. Não, mas eu vou te dar entendimento, você vai entender. Teve um povo que era do capiroto, era o povo de Oséias. Só que o que esse capeta disse para Oséias? Que ele chamará um outro povo que não é os judeus e não é os israelitas. É um outro povo, que não era meu povo. O povo dele, Oséias era profeta de quem? Dos gentios? Dos romanos? Dos gregos? Oséias foi usado pelo capeta. E o capeta disse para Oséias que, futuramente, ele vai chamar um povo que não era o povo dele. Ed, que complicado. Não é complicado, não. E sucederá
que no lugar em que lhes foi dito, vós não seis meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivo. Ué, os que não são o povo serão chamados filhos do Deus vivo. Caçambola, Ed. Os que não eram povo dele, do capeta, serão chamados filhos de Deus. E os que eram do capeta, Ed? Vamos lá ver no versículo 27. Também Isaías clama acerca de Israel. Quem é que clama? É o Paulo? Não, é Isaías. Paulo está falando. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, isso foi o que está lá em Abraão, né, gente? Então Isaías está replicando o que foi dito para Abraão. O remanescente que será salvo. Pelas barbas, Ed. Peraí, o que é remanescente que será salvo, Ed? Ué? O Deus vagabundo, eu não falei para vocês no começo do áudio, que o Deus vagabundo fez uma promessa para Abraão? Está em Romanos, gente. Está próprio Romanos 9. O Deus vagabundo não fez uma promessa para Abraão? O Messias não veio trazer a promessa de Abraão? O Deus vagabundo falou que todos os povos eram... Abraão seria pai de muitas nações, mas o capeta só escolheu uma. Ele mentiu para Abraão. Por isso que no Velho Testamento diz, ocultarei as coisas que digo para Abraão. O próprio capeta falou para Abraão que ele ocultaria as coisas que diz para Abraão, porque ele mentiu. Ele falou a verdade para Abraão, que ele seria pai de muitas nações, mas ele mentiu, só escolheu uma. Agora está dizendo que os remanescentes é que será salvo. Peraí, Ed, eu não estou entendendo. Quem são os remanescentes que serão salvos? Agora ele vai explicar. Porque ele completará a obra, abreviá-la em justiça, porque o Pai fará breve a obra sobre a terra. Então o Pai fará a obra sobre a terra. Quais são as obras sobre a terra, hein? Vamos entender o que Paulo está querendo dizer. Quem são os escolhidos, quem são os vasos de honra, tudo tal. Agora nós vamos entender. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 e 16. Então, o Messias também padecestes dos vossos próprios concidadãos, os mesmos que os judeus fizeram a eles. Mataram, né, gente? Os quais também mataram o Messias e os seus próprios profetas, nos têm perseguido, e eles não agradam a Deus. Os judeus não agradam a Deus, Ed? Não. Romanos 9, Paulo não fala que a justiça virá em breve, a obra sobre a terra? Paulo está falando que a justiça vai vir em breve, a obra sobre a terra. Vamos lá ver agora que obra que é essa. O Tessalonicenses foi Paulo que escreveu, gente. Nós temos que entender, é a mesma narrativa, é o mesmo sujeito. Ele não pode falar uma coisa para um canto e para outro canto mudar completamente. Então, Paulo diz que os judeus têm perseguido a ele, não agradam a Deus e são contrários à espécie humana. Quando eles são contrários a todos os homens, o significado diz que é? São contrários à espécie humana. Quando diz a homens que eles são contrários só a homens ou a mulheres também? E a crianças? Eles não matavam a todos? Tanto homens, mulheres e crianças? Até mesmo com Moisés? E nos impedem de pregar aos gentios a palavra de salvação. Os judeus e os judaizantes não entram com o judaísmo no meio da palavra de salvação? O evangelho da salvação é só o Novo Testamento. O outro é da maldição, é da Torá, que o Messias tenta nos tirar. Aí vem os judeus e judaizantes, filhos e servos do diabo, e entram no meio e começam a falar que é o mesmo Pai, para enganar vocês. É tudo um engano, é um jogo. E os judeus não agradam ao Pai, são contrários à espécie humana e eles não deixam pregar o evangelho da salvação. Eles não deixam. Eles impedem. Impedem é não deixar, gente. Aí vem os debates acalorados com os filhos do diabo. É esses daqui. É esses daqui. E nos impedem de pregar aos gentios a palavra de salvação. Por quê? Porque eles contaminam com o judaísmo satânico deles, com a lei do capeta, do diabo. Todo esse pessoal aí que é usado por Satanás e vem com o evangelho do capeta e não deixa pregar o evangelho de salvação. O evangelho da salvação salva de quem? Conhecereis a verdade vai os libertar do quê?
O Messias veio para nos resgatar da maldição da Torá ou não? Estou mentindo? E quem voltar à Torá, como está em Gálatas 2, versículos 20 e 21, quem voltar à Torá, o Messias morreu inutilmente. Ele não morreu por você. Se ele não morreu por você, tem jeito. Se ele não morreu por você, você não será salvo. Porque ele veio aqui para morrer pelos nossos pecados. Então você continua nos pecados dele. Por isso que em João 8 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vocês não vierem a mim, vocês têm o vosso pai e aprendeu as obras do vosso pai. Quais são as obras do vosso pai que o Messias fala? Quando o Messias fala lá em João que os judeus fazem as obras do pai deles, quais obras que o Deus de Israel ensinou aqui na terra? É vosso, não é nosso, não é o meu. Só matar, roubar e destruir. É isso que vocês têm que entender. Então, aí eles fazendo isso, esses judeus e os judaizantes que pregam a Torá e não deixam pregar a palavra de salvação, a salvação da Torá. Messias veio para nos resgatar da maldição da Torá. E a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Vocês que defendem o judaísmo, vocês enchem ao topo a medida dos pecados de vocês. Mas a ira do Pai vai cair sobre vocês no final, tá? Vocês que deturpam o evangelho da salvação e misturam o evangelho da graça e entra com o evangelho da condenação e morte, que é do capeta. Vocês não serão salvos, tá? Vocês não serão salvos e a ira do Pai vai cair sobre vocês no final. Então tá bem claro aqui. Agora vamos lá em Romanos 9 novamente. E como antes disse Isaías. Quem disse? Foi Paulo? Não. Ele falou de Oséias, agora ele está falando de Isaías, tudo. Ele falou de Moisés, então ele está comparando. Paulo só entra em termos de comparação, gente. E aqui nós estamos chegando no final de Romanos 9, tá? E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixará descendência, teríamos nós tomado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra, destruídos todos. Que diremos, pois? Então, Isaías disse isso. Agora Paulo vai dizer, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? É uma pergunta que Paulo está falando. Sabe o que Paulo diz? Sim, mas a justiça que é pela fé. Caçambola. Ô Paulo, como que os gentios, é por isso que eu falo, tem dois grupos, gente, é isso que vocês têm que entender. Pega esse áudio de novo, ouve, vai ser um vídeo isto, tá? Ouvem de novo e tentam entender. Os gentios que não buscavam a justiça, que justiça é? A justiça da lei. Paulo vai estar explicando. Eles alcançaram? Paulo diz que sim. Então o que a lei é, Ed? A lei é pedra de tropeço. A lei é dada pelo diabo. Vamos entender. Mas a justiça que é pela fé. Que fé, Ed? A fé que está dentro dos vossos corações. Não, Paulo diz assim, vós sois a carta de Cristo, escrita em vossos corações. Não escrita com tinta, não é a Torá. Não escrita em letras de pedra, não é os 10 mandamentos, mas escritas na tábua de vosso coração. O Pai nos não fez semelhança dele? Imagem, semelhança? O que é semelhança? O que é semelhança? Semelhança é que o Pai nos deixou semelhantes a eles na nossa mente. Não deixei endurecer no teu coração. Mente é coração, tá, gente? O Pai nos fez. Não pode matar o teu irmãozinho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, mas a justiça que é pela fé. Agora olha lá o que Paulo fez. Então, os gentios foram salvos e eles alcançaram a justiça pela fé. E agora Israel, que era segundo a lei? Vamos a ver. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Puta que lá merda. É isso mesmo, gente. Israel, que buscava a justiça pela lei do capeta, não alcançou. É isso mesmo. Por quê? Israel não alcançou se a lei foi do diabo, e o diabo deu essa lei para endurecer os corações. Paulo diz agora, ele pergunta, por quê? Porque não foi dada pela fé. Porque não foi pela fé.
mas como que pelas obras da lei. Pelo amor do Pai. O diabo não falou que tinha que fazer as obras da lei? O diabo não falou que tinha que fazer as obras da lei? Por isso que ele contaminava todo mundo. E eles não foram salvos pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço. O que significa? O que é a pedra de tropeço? A lei dada por Satanás. E eu vou provar agora para vocês. Caçambola, Ed, que loucura. Sim, é loucura, mas é fácil a interpretação quando você conhece as escrituras. Mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Então existe as obras da lei e a pedra de tropeço. Vamos ver quem deu as pedras de tropeço? Primeiro vamos acabar e normalizar aqui com o final do Romanos 9. Como está escrito, eis que eu ponho em Jerusalém uma pedra de tropeço. Pelas barbas? Quem escreveu isso, Ed? Quem escreveu que poria uma pedra de tropeço em Jerusalém? E uma rocha de escândalo, Ed? Por que é escândalo? Porque é só condenação e morte. É escandaloso para o Pai. O Pai não pediu para não. Quem destruir um templo do Pai será destruído. Todos da velha aliança, não. O que eles faziam? Não era escandaloso? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Que eles só faziam escândalo porque eles receberam a lei do capeta. Por isso que é Sião. Sião é Jerusalém, tá, gente? Como está escrito, eis que ponho em Jerusalém, ele vai colocar para os judeus a pedra de tropeço. E uma rocha de escândalo, e que todo aquele que crer nela não será confundido. Não será confundido. Serão os filhos da ira. Nós não estamos lendo aqui sobre os vasos da destruição, os filhos da ira? Eles não serão confundidos. As obras dele é só escândalo. Totalmente diferente, adversa do Messias. Então vamos ver quem é que deu essa pedra de tropeço? Perfeito, vamos lá. Então ele levou cerado por santuário. O diabo vai fazer um santuário para vocês. Mas servirá de pedra de tropeço. Peraí, ele vai ser santuário teu para você se tropeçar. E rocha de escândalo. Ed, Isaías está falando essas coisas que Paulo está falando em Romanos. É essa daqui. E por armadilha, laço dos moradores de Jerusalém. Isaías falou isso. Se vocês não conhecem as escrituras, vocês não conseguem pegar, gente. Paulo está dizendo aqui o que foi escrito para Isaías. Não é Isaías que Paulo está falando? Não é isto? E agora, como é que faz? O capeta falou em Isaías isso. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço. Aonde tinha um santuário? Não era em Sião? Não era em Jerusalém que ele montou um santuário? E esse santuário é a pedra de tropeço? O Messias fez o que com essa pedra de tropeço chamado casa de oração? Não haverá pedra sobre pedra, não é verdade? Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo. Isso é coisa do Pai? As duas casas de Israel, por armadilha, laço aos moradores de Jerusalém. É uma armadilha. Ele fez vocês tropeçarem. Qual é a pedra angular? A pedra de tropeço faz vocês tropeçarem aonde? Aonde que eles tropeçaram por causa que o reino de Deus foi tirado deles? Hein? Não tropeçaram na pedra principal angular? Para tropeçar na pedra angular, alguém tem que ter posto uma pedra de tropeço. Não foi o capeta que colocou? Quem é a pedra de escândalo? Está tudo nas escrituras, gente. Satanás é a pedra de escândalo. O diabo, Deus de Israel. Ele pôs uma pedra para vocês tropeçar na pedra angular. E vocês tropeçaram na pedra angular. E isso é maravilha para nós. Porque agora o reino dos céus é dos gentios. Vocês não achavam que tinham o reino dos céus? Mas o Deus de vocês deu uma pedra para vocês tropeçarem na pedra angular. Depois vocês procurem as pedras de tropeço que tem na Bíblia. E muitos entre eles tropeçarão e cairão. Muitos, tá, gente? E serão quebrantados e lançados e presos. Aonde? No inferno. Tá? Vamos lá o que Pedro fala. E uma pedra de tropeço e roda de escândalos para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Foram destinados a quê, Pedro? Para a ira. Para a ira.
foi colocada. O Deus Israel colocou a lei, que é uma pedra de tropeço que endurece os corações das pessoas, e quem estiver nessa lei tropeçam na palavra do Messias. Vocês não percebem que vocês não conseguem entrar na palavra do Messias, não entra em vocês? Vocês não percebem isso? Que vocês defendem a pedra de tropeço? Vocês defendem as coisas do vosso pai. Não é o pai do Messias. Se fosse o pai do Messias, o Isaías, tudo, não daria uma pedra de tropeço. O Deus Isaías não daria uma pedra de tropeço. Dariam a fonte ou o caminho para levar vocês ao Filho do Altíssimo. Mas não, ele deu uma pedra para vocês tropeçarem no homem mais santo e mais puro que apareceu aqui. E vocês tinham por pai o diabo e só faziam as obras do pai de vocês: matar, roubar e destruir. Então, para isso vocês foram destinados, por isso que vocês tropeçam na Torá. Quem comete o pecado é do diabo. Perfeito, né? O que Israel fazia no mundo? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Está entendendo? O Messias só desfez as obras do diabo. Eu vou dizer agora aqui, a gente vai encerrar já, para onde vão os vasos da ira, tá? Então, em Judas 1, explica muito bem, tá, gente? O qual o arcanjo Miguel contendia com o diabo, Deus Israel, que ficou com o corpo, e o anjo não repreendeu, não fez palavras de maldição. Então, ficou com o corpo? Tá bom, não vou mexer com você, que o pai te repreenda. Eu não vim aqui para lutar com você, no seu reino ainda. Eu não vim que o pai te repreenda, que é o pai que tem poder sobre você, não sou eu. Nós somos irmãos. Pronto, o anjo falou isso. E quem ficou com o corpo de Moisés no Velho Testamento? O diabo, o Deus Israel. Falou que ia enterrar tudo tal, mas não enterrou lugar nenhum, ficou com o corpo. Porque aqui está claramente que teve uma disputa. E no Velho Testamento aparece essa disputa? Não, aparece que o diabo ficou com o corpo de Moisés, o Deus Israel. Vamos continuar? Que ninguém continua para vocês e ninguém dá o entendimento certo para vocês? Estes, porém, dizem mal do que não sabe. Estes quem? Quem estava com Moisés, no deserto. 40 anos. E naquilo naturalmente que conhecem, como animais irracionais se corrompem. O que eles faziam 40 anos com Moisés no deserto e com o diabo? Se corromperam. Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Caim fez o que com seu irmão? Os israelitas fizeram o que com os outros povos? Matavam. Caminho de Caim é morte. E aqui pode estar até falando do lado espiritual, tá? Eles entraram pelo caminho de Caim. Sabe? Descendência de Caim. E é isso mesmo também que serve. Eles são descendentes de Caim. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Qual é o prêmio de Balaão? Lê Números 31 e Números 24. É o prêmio de Balaão. Destruir a descendência do Altíssimo. Ué, Abel não era da filha do pai? E eles entraram pelo caminho de Caim. Números 24 diz que o prêmio de Balaão, quem não sabe o que o Altíssimo faz? Levantarei de Sião, de Judá no caso, né, que é os judeus, um cetro que destruirá a descendência de Sete. Ué, depois de Abel, que o Caim matou Abel, eles não entraram pelo caminho de Caim? Depois que Caim matou Abel, o pai deu outro filho. Não deu? Sete. O que eles fizeram com Sete? O que eles estão tentando fazer com a descendência de Sete? Entraram pelo caminho de Caim, matando os filhos do pai. E foram levados pelo prêmio do engano de Balaão. Números 31, eles matavam, roubavam, destruíam e estruparam, ficaram com 32 mil menininhas virgens. Mataram seus irmãozinhos, mataram as vossas mães, as vossas tias, vossas avós e todos os homens. Ficaram com as menininhas virgens para estrupá-la e começar o joio no mundo. Foi aí que começou o joio a entrar no mundo, tá, gente? Então eles foram pelo engano do prêmio de Balaão. E pereceram na contradição de Coré. Mas peraí, Ed, eles não pereceram na contradição de Coré. Eles foram contra Coré. Quem foi? Quem? Não tá falando de Moisés que disputou o corpo? Quem foi contra Coré? Não foi Moisés? E está falando que quem foi contra Coré morreu.
Procura Números 16 e leiam a história de Coré. Eu vou dar um resuminho para vocês, tá? Teve uma disputa, eles foram contrários a Coré, o dragão veio e matou 250, se eu não me engano, ali da congregação de Coré. O que o Messias fala? Todos os profetas que eu lhe enviei, vocês mataram. Quem foi morto? Moisés ou eles? Eles, Coré. Aí no outro dia, após matar 250, fala assim, no outro amanhecer, toda a casa de Israel, toda a congregação de Israel foi atrás dos dois vagabundos, Arão e Moisés. Eles ficaram com medo. E o que eles foram falar, Ed? Eles queriam matar, ou querer fazer algo, provavelmente matar Arão e Moisés. E eles foram lá e falaram assim, está em Números 16, tá, gente? Vós matavam homens santos, homens de Deus. Nós o conhecíamos. Eles eram de Deus. E aí Moisés ficou com medo, Arão ficou com medo, fez a macumba, ligou o incenso e chamou o dragão novamente. E ali morreram, então, os israelitas, e aí morreram mais 14 mil. Os israelitas sabiam que Coré era homens santos, homens bons. Mas depois que o capeta veio e matou mais 14 mil, eles falaram assim, estamos na mão, aqui no deserto, na mão do capeta. Como que eu vou sair? Se ele me dá água, se ele me coloca essa nuvem me sustentando e ele me dá esse maná do capeta todos os dias. Eles ficaram na mão do capeta por 40 anos fazendo coisas horríveis. E agora vai estar explicando aqui as coisas horríveis. Então eles foram contra Coré, mas eles não pereceram, Ed. Mas aqui está falando no termo espiritual, tá, gente? Eles perderam a vida eterna, como o Messias disse lá em João 6. Não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês, tá? O meu pai dá o verdadeiro. Puxa vida. Então o Messias não sabia que o pão, o maná do céu veio de Deus? Não, ele está falando que não foi do Deus de Moisés. O pai dele dá o verdadeiro. E depois ele continua. Vocês comeram o maná do céu no deserto e morreram. Foram aqui, pereceram para a vida eterna. Porque no dia que eles contradizeram Coré, todos eles viveram. Quem pereceu foi Coré. Só que na verdade, quem morrer por mim viverá. E quem matar será destruído. Quem destruir no templo de Deus será destruído. Totalmente ao contrário. Eles pereceram porque eles foram contra Coré. Pereceram porque foram contra Coré. Isso está em Números 16, né? E João 6, o Messias deixa claramente. Vocês comeram o maná do capeta e morreram, os vossos pais. Coma do meu pão, dos meus ensinos. O que era maná? Os ensinos. Coma do meu pão. Maná era pão, né, gente? Eles faziam pão, né? Com o trigo lá que eles mandavam. Eles faziam pão. Então era isso, não tem segredo, gente. As escrituras não têm segredo, tá? E agora vamos continuar aqui em Judas 1. Estes quem? Que foram contra Coré. É o versículo 12, tá? É dos mesmos. São manchas em vossas festas de amor. Ed, quais festas de amor? Eu não falei para vocês que eles foram pelo prêmio de Balaão? Em Números 31, eles pegavam as menininhas virgens e 32 mil. E 32 ficou com o capeta. O que o capeta fez? Manchas nas suas festas de amor. Eram festas de amor, eram banquetes. Banqueteando-se convosco. Até o capeta banqueteou com eles, entendeu? E apacentando-se a si mesmos. Ele está lá, que é eu? Eles mesmos se apacentavam, roubavam, matavam, destruía e faziam festas de amor com as menininhas, lá em Números 11. Sem temor algum, não estou nem aí, é eu aqui que estou aqui, é eu e meu Deus aqui fazendo tudo essa sacanagem. São nuvens sem águas, levadas pelo ventos de uma parte para outra. Quanto o capeta ficou com esse ano fazendo maldade, fazendo isso? Quanto tempo? 40 anos. De uma parte para outra. É o que está falando aqui. 40 anos de uma parte para outra fazendo maldade. Era para ser feito em dias, semanas. Nem sei se chega a semanas, tá, gente? Talvez seja até semana. Mas o diabo rodopiava com eles para fazer essas coisas. O que eles são?
Então, apacentando-se ventos de uma parte para a outra, são como árvores murchas. O que o Messias falou sobre árvores? Nós temos que entender. Através dos seus frutos conhecereis a árvore. 40 anos no deserto, me fala um fruto bom que esse povo fez. Ué? Pelos seus filhos conhecerei o Pai, pelos seus frutos conhecereis a árvore. São árvores murchas. Árvores murchas, por isso que o Messias secou a figueira lá, antes de entrar em Jerusalém, ele amaldiçoou e na volta ele secou, porque ele sabia que aquele povo, Jerusalém não quisesse ele, não aceitaram ele, tá bom? São árvores murchas, infrutíferas. A figueira tinha fruto? Antes do Messias entrar em Jerusalém, a figueira tinha fruto? Tá entendendo a mensagem que o Messias deixou? O Messias não pode amaldiçoar pessoas, mas ele pode amaldiçoar uma árvore. Olha aqui também, são árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Desarraigadas aonde? Do céu. Foi tirado o reino dos céus dele. Eles foram tirados do reino dos céus. Eles são os próprios estrelas errantes, gente. Como está em Amós 5, versículos 25 a 27, e eles ficaram 40 anos com Moloque, é esse Deus aqui, ele tem vários nomes, e no versículo 26 eles fizeram uma estátua semelhante a eles. Procure saber a estátua que eles fizeram semelhante a eles, vocês vão entender. Então, eles são mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. O que eles fizeram nessa vida? O que eles fizeram 40 anos com o diabo? Só abominações. Eles são abomináveis. Como está em Tito, capítulo 1, versículos 14 ao 16. Eles não têm obras boas, são homens maus que deram mandamentos. São abomináveis para o Pai. Tito, capítulo 1, versículos 14 ao 16. Estrelas errantes. Ed, o que significa estrelas errantes? Anjos caídos. Estrelas errantes são os anjos caídos. Por que está falando que eles são estrelas errantes, Ed? Porque eles são estrelas errantes. Para os quais está eternamente reservado a negrura das trevas. Como bem diz o livro de Enoque. Aqui está citando o livro de Enoque. É para a gente dar uma olhada no livro de Enoque ou não? Está citando, Judas 1 está citando o livro de Enoque. Será que é bom a gente dar uma olhada no livro de Enoque? Procura lá. Os anjos caídos pegavam as 32 mil meninas virgens, que é o prêmio de Balaão, e colocaram o joio no meio do trigo. Procura se o livro de Enoque não fala sobre isso. Nossa, Ed, o que você está fazendo, Ed? Eu estou fazendo, não estou fazendo nada, eu estou narrando para vocês e dando interpretação das escrituras. Eles são estrelas errantes, anjos caídos. E o livro de Enoque fala sobre eles. Nós estamos falando de Moisés e quem estava com Moisés aqui. Quem foi pelo caminho de Caim. Tá entendendo, gente? Eu acho que vocês têm um pouco de inteligência aí, né? Para saber que as obras infrutíferas são as obras das trevas. Não tem fruto algum. Procuram saber quais são os frutos bons e os ruins nessa terra. Então, a respeito de Romanos 9, como o irmão aí pediu, acabei de fazer esse estudo e eu acho que eu passei a informação clara e objetiva para vocês. Teve um ser que deu uma pedra de tropeço e depois vocês vão lá em Mateus e fiquem sabendo o que aconteceu. Quem foi o povo que caiu nessa pedra de tropeço e perderam o reino dos céus e estão destinados agora para a negrura das trevas.